Vocês nos olham com desdém e pensam que somos poucos melhores que os bárbaros, mas deveriam ficar felizes por sermos assim, pois sem nós aqui, as tribos do norte estariam jantando a carne de seus filhos e suas casas estariam em chamas. Se não fosse pela coragem que corre em nossas veias, suas terras seriam deles. Nos olham com desprezo, mas deveriam se ajoelhar e nos agradecer todos os dias. Essas são palavras de Vitalia Kovash, uma lanceira alada de Kislev. E hoje vamos mergulhar na história desse reino gelado, um dos mais resistentes e heróicos do Velho Mundo. Kislev, oficialmente conhecido como Casarado de Kislev, ou Reino da Rainha de Gelo, é o reino humano mais ao norte do Velho Mundo, localizado entre as montanhas da borda do mundo e o Mar das Garras. Kislev é uma terra de estepes vastas e rios gelados, onde vilarejos isolados resistem na solidão do deserto gelado, enquanto cidades imponentes surgem como ilhas de pedra. Este é um reino nascido da Sela, com sua ancestralidade ligada aos poderosos cavaleiros da tribo Gospodar, que habitaram as estepes orientais por milênios. Governado por um monarca poderoso chamado Kizar ou Kizarina, Kislev é uma nação que vive em constante estado de guerra, defendendo o Velho Mundo das hordas do caos que avançam do norte. Antes mesmo da sua fundação, o povo que criaria Kislev eram os antigos clãs dos Gospodar, uma poderosa tribo nômade das estepes orientais. Eles viviam em relativa paz, montando seus cavalos, seguindo os ciclos das estações e honrando seus deuses, como Urson, o deus dos ursos e da força. Tudo mudou quando as energias do caos começaram a fluir do norte, trazendo criaturas malignas que caçavam e matavam seu povo. Os Gospodar e seus vizinhos, os Hang e os Kurgans, lutaram bravamente contra as forças do caos, mas muitos foram subjugados e escravizados pelos deuses sombrios. Foi então que um grande espírito da natureza, conhecido como a Viúva Antiga, sussurrou para uma chama Gospodar. Ela prometeu grande poder se a chama levasse seu povo para o oeste, em direção ao reino distante e congelado. A xamã, desesperada para salvar seu povo, aceitou o pacto e recebeu o poder da magia do gelo. Com essa magia, ela uniu os clãs Gospodar dispersos e se tornou a primeira clã-rainha, conhecida como Miska, a Matadora. Sob sua liderança, os Gospodar cavalgaram para o oeste, atravessando a estepe infinita em uma jornada épica, enfrentando inimigos e superando desafios inimagináveis. Após muitos anos de derramamento de sangue e sacrifício, os Gospodar finalmente alcançaram as montanhas da borda do mundo, a última barreira que os separava do seu destino. Do outro lado encontraram uma vasta planície coberta de neve, pulsando com poder místico gelado. Miska caiu no chão e chorou lágrimas congeladas, sabendo que a busca pela salvação de seu povo havia terminado. Quando os Gospodar chegaram às terras que hoje são Kislev, encontraram uma outra grande tribo de cavaleiros, os Ungols. Esses guerreiros já habitavam a região há séculos, lutando contra os Peles Verdes e outros inimigos terríveis. Os Ungols eram ferozes e orgulhosos, mas não tinham a força ou a união dos Gospodar. Sob a liderança de Miska, os Gospodar derrotaram os Ungols em uma série de batalhas sangrentas. A cidade fortaleza de Praag caiu diante da magia de gelo da Rainha Khan, e os Ungols foram forçados a recuar para o oeste, onde fundaram sua nova capital em Norvard. Mas a conquista não parou por aí. Os Gospodar continuaram sua expansão, entrando em conflito com as províncias do Império, como Ostland e Ostermark, durante a Era dos Três Imperadores. O Império estava dividido e enfraquecido, incapaz de deter o avanço dos cavaleiros Gospodar. Apesar de eventualmente recuperarem parte das suas terras, os imperiais foram forçados a reconhecer a reivindicação dos Gospodar a um reino independente. Miska, porém, não viveu para ver sua obra concluída. Antes de desaparecer rumo ao norte, ela alegou ter tido uma visão de um futuro sombrio, onde precisaria retornar para salvar seu povo, deixando sua temível espada mágica Fierfrost para sua filha e herdeira, Shoika, e partiu com seus guerreiros mais leais, nunca mais sendo vista. No ano de 1527 do calendário imperial, sob a liderança da rainha Khan Shoika, os Gospodar iniciaram a construção da sua grande capital, batizada de Kislev, em homenagem à terra e ao reino recém-formado. Para marcar sua nova fase como governante de um reino estabelecido, Shoika adotou o título de Tsarina, deixando para trás o título nômade de Rainha Khan.
A primeira grande campanha de Shoika foi contra a cidade portuária de Norvard, o último bastião de resistência mongol. Essa cidade era crucial para garantir o domínio comercial de Kislev no Velho Mundo, sabendo que o reino não prosperaria enquanto os mongols controlassem essa rota comercial vital. Shoika liderou suas forças através da tundra, e em menos de 2 anos cercou e conquistou Norvard, renomeando-a como Erengrad, em celebração à vitória. Os sobreviventes mongols fugiram para o norte, mas foram caçados até que não tiveram escolha, além de se submeter ao domínio dos Gospodar e serem assimilados em sua sociedade. Com essa vitória, o reino de Kislev estava oficialmente consolidado. Kislev é uma terra de extremos. Ao sul faz fronteira com o Império, enquanto no norte enfrenta as ameaças constantes das Terras do Caos. A vasta extensão do Mar das Garras forma a costa oeste, onde comunidades costeiras lutam contra os temíveis saqueadores norscanos. O clima de Kislev é severo, com invernos longos e escuros, onde a neve cobre a terra como um manto gelado. Os Kislevitas são guerreiros resistentes, moldados por uma terra implacável, onde apenas o mais forte sobrevive. O governo de Kislev é centralizado na figura de Kizar ou Kizarina, que reivindica a descendência direta de Miska, a Matadora. A atual governante de Kislev é a Tsarina Katarina Buka, uma feiticeira de gelo, que governa a partir do Palácio de Gelo na capital. Katarina é uma líder enigmática e poderosa, que usa sua magia para manter o palácio congelado e imponente, simbolizando a força e a resistência de Kislev. Diferente de seus antecessores, que lideravam diretamente do campo de batalha, Katarina governa a partir de um palácio, por meio de seus agentes e generais. Mas o poder da Tsarina não é absoluto. Kislev é vasto e pouco povoado, com grandes extensões de terras, conhecido como Oblast, separando os assentamentos. Isso dificulta a administração central e faz com que as vilas sejam praticamente independentes. Cada vila ou cidade é governada localmente por Eitman, um chefe, que tem o apoio dos anciões da comunidade. Nas vilas dos Gospodar, o título de Eitman normalmente passa de herança dentro da nobreza, enquanto nas vilas dos mongols a escolha do Eitman acontece por eleição, duelos ou atos de bravura. A sociedade kislevita é uma mistura única de 2 grandes tribos, os Gospodar, que dominam o sul e fértil, e os mongols, que mantêm suas tradições no norte. Além deles também há alguns norscanos que foram assimilados, e os Ropsmen, remanescentes das guerras entre eles e os mongols, que foram assimilados ao longo dos séculos. No sul, a influência da cultura imperial é forte, com casamentos entre kislevitas e imperiais sendo comuns. Já no norte, as tribos nômades mantêm seus costumes ancestrais, vivendo em harmonia com a terra congelada e os espíritos. No sul também é comum ver vastas terras com agricultura. Já no norte é comum se ver pastores de ovelhas ou de bois, vagando pelas estepes de Oblast. Os kislevitas são um povo resistente e autossuficiente, moldado por uma terra que exige coragem e determinação. Eles valorizam a bravura, o dever e a lealdade acima de tudo, e suas tradições refletem isso. Por exemplo, em muitas vilas, um novo Eitman é escolhido após um duelo ou uma prova de força, como lutar contra o urso em honra ao deus Ursum. A espiritualidade de Kislev é profundamente ligada à terra e aos deuses antigos. O principal deles é Ursum, o deus dos ursos e da força, que é venerado por sua proteção e poder. Outra figura central é a viúva antiga, o espírito da terra que guiou os Gospodar até Kislev e continua a influenciar o destino do reino. Essas divindades são invocadas em rituais e cerimônias, especialmente durante os longos invernos, enquanto a comunidade se reúne para pedir proteção e prosperidade. Kislev e o Império têm relações complexas, marcadas por alianças e rivalidades. Porém, durante a Guerra contra o Caos de 2300, quando o futuro Imperador Magnus, o Piedoso, uniu as forças do Império de Kislev para repelir uma nova invasão massiva das Hordas do Caos, as coisas foram melhorando. Essa aliança foi crucial para a sobrevivência de ambos os reinos, e desde então, os Kislevitas e os Imperiais lutam lado a lado contra as ameaças do Norte. No entanto, as relações nem sempre foram harmoniosas. Os Imperiais muitas vezes veem os Kislevitas como bárbaros, enquanto os Kislevitas desconfiam da influência política e cultural do Império. Kislev é mais do que um reino, é uma fortaleza localizada na fronteira entre o Velho Mundo e sua civilização
e as Terras do Caos. Kislev é a primeira linha de defesa do Velho Mundo. Seus guerreiros são resistentes como os lobos, e sua determinação é tão firme quanto o gelo que cobre suas terras. Aos longos dos séculos, os Kislevitas enfrentaram inúmeras invasões das Hordas do Caos, dos Norscanos e dos Orcs. Cada geração de Kislevita lutou, sangrou e morreu para proteger não apenas sua terra, mas todo o Velho Mundo. A Tsarina Catarina Borka continua essa tradição, liderando Kislev com mão firme e magia poderosa. Sob o seu comando, Kislev se prepara para o próximo inverno e para as batalhas que certamente virão. Kislev é um reino de heróis, moldados por uma terra implacável e por séculos de guerra. Seus guerreiros são resistentes, sua cultura é rica e sua determinação é inabalável. Enquanto o caos ameaça o Velho Mundo, Kislev permanece como a primeira linha de defesa, um bastião de coragem e resistência. Como disse Vitaly Kovacs, os reinos do sul deveriam nos agradecer todos os dias pela coragem desses bravos guerreiros, pois sem Kislev, o mundo já teria sucumbido às trevas.